Vamos estudar agora sobre a história dos judeus, a nação de Israel. Como foi que se formou então a nação de Israel? Como foi que eles se organizaram? Então, nós sabemos que eles são descendentes de Abraão, vieram a partir da linhagem de Jacó, né? Os 12 filhos de Jacó. Jacó foi chamado de Israel, as 12 tribos de Israel. Foram escravos no Egito, Moisés os libertou, passaram um período no deserto, finalmente entraram na terra prometida, Canaã, e lá, como diz aqui, né, após serem governados por juízes, durante um período de mais ou menos 450 anos, os judeus pediram que Deus lhe desse um rei. E não era bem a vontade de Deus, mas Deus finalmente concordou. O primeiro rei foi Saul, seguido por Davi e Salomão. Durante o reinado de Saul, Davi e Salomão, Israel progrediu em poder, riqueza e glória, né? A nação prosperou muito nessa época desses reis, tanto porque o seu povo foi fiel a Deus. Então, você tem 1 Reis, capítulo 3 e 4, né? Um pouco dessa história, né? Mas, já no final, Salomão e o povo caíram, porém, mais tarde em idolatria. E Deus finalmente puniu os judeus, dividindo o reino e empobrecendo a nação. Você tem esse relato em 1 Reis, capítulo 11, capítulo de 1 ao 13, versículo 1 ao 13. As 10 tribos do norte foram chamadas Israel, e as 2 tribos do sul, Judá, porque a maior tribo, Judá, né, passou a ser então dominante. Então, nessa época, por conta da idolatria do pecado, o reino de Israel veio a ser dividido em 2 nações, ficando Israel, as tribos do norte, e Judá, as tribos do sul, cada uma tendo os seus respectivos reis e as suas respectivas capitais. Deus permitiu que Judá e Israel fossem conquistadas e o povo levado para o cativeiro várias vezes. Você tem relatos em 2 Reis, no capítulo 17, capítulo 24 e 2 Crônicas 36. As 10 tribos de Israel, ou chamadas as 10 tribos do norte, acabaram de tal forma dispersas no mundo que perderam completamente sua identidade. Se misturaram, né, se perderam. Mas Judá, a tribo de Judá, da qual tinha a promessa que viria Jesus, ela permaneceu e manteve sua identidade. Por quê? Porque assim o quis a providência de Deus. Cristo, o Messias, veio através da linhagem da tribo de Judá, especificamente do rei Davi. Então essa era a promessa, então essa tribo foi preservada. Da tribo de Judá é que veio exatamente esse nome, judeus. Depois de rejeitar Saul, levantou-lhes Davi como rei, sobre quem testemunhou: encontrei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração. Ele fará tudo o que for da minha vontade. Da descendência desse homem, Deus trouxe a Israel o Salvador, Jesus, como prometeram. Então, Jesus era descendente de Davi e também da descendência da tribo de Judá, cumprindo as promessas, cumprindo então as profecias. Os profetas judeus. A obra dos profetas tornou-se mais destacada com a aproximação da vinda do Salvador. Isaías, Jeremias, Ezequiel, Daniel e os outros profetas advertiram o povo para que se mantivessem fiel a Deus, ao mesmo tempo que profetizavam a vinda de Cristo. Muitas dessas profecias sobre Cristo foram então mencionadas, lembra, na primeira lição, na lição anterior. Antes do fim da era mosaica ou era judaica, Jeremias, o profeta Jeremias, já tinha anunciado que nos últimos dias Deus iria substituir essa antiga aliança por uma nova e diferente. Nós temos isso em Jeremias capítulo 31, versículos 31 e 34. Então essa questão de nós termos o Velho Testamento e o Novo Testamento, e não pense que isso é uma coisa da igreja, né? Que isso é a igreja que fez, que dividiu, não é nada disso. Isso é uma coisa de Deus, né? Deus anunciou pelos seus profetas que iria ter uma nova aliança. Temos aqui a passagem de Jeremias, repare. Estão chegando os dias, declara o Senhor, desculpa, quando farei uma nova aliança com a comunidade de Israel e com a comunidade de Judá. Não será como a aliança que fiz com os seus antepassados, quando os tomei pela mão para tirá-los do Egito, porque quebraram a minha aliança, apesar de eu ser o Senhor deles, diz o Senhor. Esta é a aliança que farei
com a comunidade de Israel depois daqueles dias, declara o Senhor. Porei a minha lei no íntimo deles, e a escreverei nos seus corações. Serei o Deus deles, e eles serão o meu povo. Ninguém mais ensinará ao seu próximo, nem ao seu irmão, dizendo, conheça o Senhor, porque todos eles me conhecerão, desde o menor até o maior, diz o Senhor. Porque eu lhes perdoarei a maldade e não me lembrarei mais dos seus pecados. Então temos aqui a promessa de Jeremias, repare, né? Nova aliança, né? Farei nova aliança com a comunidade de Israel. Essa nova aliança é a que foi feita exatamente em Cristo. Então, a era do Messias e a nova aliança são os temas principais de todos os profetas. De fato, a era mosaica, a era judaica, consistiu num preparo constante para uma era nova e melhor que se seguiria, não é isso? Exatamente a era cristã. Vindo, porém, à plenitude do tempo, Deus iniciou essa nova era na pessoa de seu Filho, Jesus Cristo. Gálatas capítulo 4, de 4 a 5. Também Efésios capítulo 1 diz, e nos revelou o mistério da sua vontade, de acordo com seu bom propósito, que ele estabeleceu em Cristo, isso é, de fazer convergir em Cristo todas as coisas, celestiais ou terrenas, na dispensação da plenitude dos tempos. Então era propósito de Deus fazer com que todas as coisas estivessem agora em Cristo Jesus, não mais sob a tutela da lei do Antigo Testamento. Nós vamos estudar mais a respeito da obra de Cristo, na realização do plano de Deus, nas próximas lições. Por enquanto, é bastante dizer que os ensinamentos de Cristo, sua vida, morte e ressurreição, o capacitaram para tornar-se, então, o mediador da nova aliança. E para dar início à nova era, que foi exatamente profetizada por Jeremias. Temos aqui o texto de Hebreus. Vamos ver a passagem de Hebreus. Agora, porém, o ministério que Jesus recebeu é superior ao deles, assim como também a aliança da qual ele é mediador é superior à antiga, sendo baseada em promessas superiores. Pois se aquela primeira aliança fosse perfeita, não seria necessário procurar lugar para outra. Deus, porém, achou o povo em falta e disse, estão chegando os dias, declara o Senhor, quando farei uma nova aliança com a comunidade de Israel e com a comunidade de Judá. Não será como a aliança que fiz com os seus antepassados, quando os tomei pela mão para tirá-los do Egito, visto que eles não permaneceram fiéis à minha aliança. Eu me afastei deles, diz o Senhor. Essa é a aliança que farei com a comunidade de Israel depois daqueles dias, declara o Senhor. Porei minhas leis em suas mentes e as escreverei em seus corações. Serei o Deus deles e eles serão o meu povo. Você está reconhecendo esse texto? É aquela passagem de Jeremias, mas veja só, essa está no livro de Hebreus, né? Então, o profeta de Hebreus, ele cita essa profecia na íntegra, né, de Jeremias, confirmando então que a nova aliança tinha sido feita agora na pessoa de Cristo. Outro texto, Hebreus capítulo 9, 15, veja o que ele diz. Por essa razão, Cristo é o mediador de uma nova aliança, para que os que são chamados recebam a promessa da herança eterna, visto que ele morreu como resgate pelas transgressões cometidas sobre a primeira aliança. Então você está vendo aqui em Hebreus que ele fala da nova aliança e ele fala da antiga aliança. Então essa divisão bíblica, ela é bíblica, né? Digamos assim, né? Ela foi feita realmente por Deus. Deus deixou para nós dois registros, né? Um registro primeiro antigo e um novo registro, uma nova aliança escrita agora sobre o Espírito Santo, mas dessa vez tendo Cristo como base, né? Cristo sendo agora o mediador, o tutor, Cristo sendo então a marca dessa nova aliança, como cita em Hebreus capítulo 9, versículo 15. Então nós agora estamos nessa nova aliança, então agora tem que ser por Cristo, não existe outro caminho. Na próxima videoaula vamos estudar mais sobre o fim da velha aliança. Vamos entender melhor como foi que encerrou a aliança antiga e a partir de exatamente que momento a nova aliança passou então a valer. Que o Senhor nos abençoe.